Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Também, assim, gentilmente, também essa gentileza que foi feita aqui pela Justiça Federal de colocar aqui o espaço à disposição. Eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, de muita ansiedade por parte dos servidores. Está se aproximando o prazo final para fazer a migração e a adesão ao FUNPRESP, né, que são duas coisas diferentes. A gente acabou transformando uma coisa na outra, porque está todo mundo falando da migração, como fazer com a migração. Eu até acabei adotando esse nome também, mas na verdade eu vou até explicar, são duas coisas distintas, né? Na verdade, para você aderir ao FUNPRESP-JUDE, você tem que fazer a migração de regime, em seguida fazer a adesão ao FUNPRESP-JUDE. Você pode fazer as coisas separadamente, né? Você pode aderir ao FUNPRESP, permanecer na sua regra atual, você pode migrar de regime sem aderir ao FUNPRESP. São coisas distintas, mas eu vou tentar explicar isso para vocês. Mas eu acho que, assim, embora a gente esteja já caminhando para o final do prazo, já é uma prorrogação, né? Porque isso, lá quando a lei foi aprovada em 2013, ele dava 24 meses de prazo para que as pessoas pudessem fazer essa opção. E muito pouca gente fez naquele primeiro momento, né? Acho que talvez por desconhecimento, a gente não conhecia o regime de previdência complementar, e isso acabou, de algum modo, mitigando um pouco essas adesões. Quando o prazo, surpreendentemente, foi reaberto em 2016, eu acho que aí acendeu para muita gente esse interesse. E foi motivado por muitas coisas, né? Principalmente a questão da PEC 287, que estava mexendo profundamente com o nosso regime de previdência, e logo na sequência também aquela MP 805, que estava elevando a contribuição previdenciária nossa de 11% para 14%. Isso, de certa forma, acho que mexeu um pouco com esse ímpeto das pessoas de procurar saber e conhecer. Pena que estamos caminhando agora para o final do prazo, e eu acho que muita gente talvez não vai ter condição de tomar uma decisão com mais serenidade. E eu digo isso porque eu trabalhei 7 anos com aposentadorias e pensões, regime próprio. Eu já estudei muito sobre isso, fiz monografia no meu direito sobre direito previdenciário. Eu estou fazendo uma especialização em previdência complementar. Participei da criação da FUNPRESP desde quando estava um grupo de trabalho para poder pleitear junto ao Executivo, que fosse separado das 3 fundações. Então, eu posso dizer que conheço razoavelmente bem os 2 sistemas, por dentro e por fora. E eu migrei agora em fevereiro. Eu sou um servidor antigo, tenho 26 anos de carreira já dentro do Supremo Tribunal Federal, e para mim, conhecedor, me julgo conhecedor do sistema, não foi uma decisão fácil. Eu fiquei remoendo isso o 2º semestre do ano passado inteiro, pedi o cálculo do meu benefício especial em outubro, dezembro o cálculo ficou pronto, janeiro tomei a decisão, migrei em fevereiro. Então, assim, para mim, que conheço, não foi uma decisão fácil, que dirá para quem não conhece os sistemas, né? Nem o nosso atual e nem a Previdência Complementar. O quão difícil é tomar uma decisão que é para a vida toda, né? Segundo diz a lei, você migra, essa decisão ela é irrevogável e irretratável, né? E é também, principalmente, individual. Quer dizer, não sou eu aqui que vou dizer para você migrar, não é o Luiz Serrano que vai dizer para você não migrar, a gente vai trazer aqui para vocês elementos, né? Prós, contras, eu também procuro fazer isso com muita transparência, sinceridade para vocês, porque também tem senões em relação à previdência complementar? Tem. Não tem nenhum regime que seja perfeito. Então, mas a gente procura trazer para vocês informação, que eu acho que é com mais informação, quanto mais informação tivermos, mais seguro você está para tomar uma decisão, ou de migrar, ou de ficar como está. Bem, eu preparei aqui 14 slides, mas no prazo de 20 minutos eu não vou conseguir falar sobre todos eles. Vai ficar a apresentação aí disponível, vocês podem ler ela com mais calma, tirar mais algumas dúvidas, e também ao final eu estou deixando o meu telefone e o meu e-mail. Qualquer dúvida também, vocês podem dirigir para mim lá na FUNPRESP, que eu irei responder com o maior prazer. Nós estamos, inclusive, vai estar na nossa página lá, vai estar inclusive o número de telefone, nós vamos estar em plantão, eu e mais 2 colegas, neste sábado. Eu volto amanhã, de manhã, mas já vou para a FUNPRESP depois do almoço, vamos ficar o dia inteiro no sábado, 14, e o sábado 21, e salvo engano, acho que o 28 também, vamos ficar lá para poder esclarecer dúvidas também das pessoas. Não vamos fazer atendimento presencial, mas e-mails que vocês mandarem, a gente vai responder tudo no dia, e quem ligar para tirar algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, até como fazer simulação, nós vamos estar disponíveis para vocês lá também. Bem, aqui, a quem se aplica, né, a Previdência Complementar?
A gente teve um cuidado aqui de colocar aqui todas aquelas situações, acho que a gente tem aqui pelo perfil que eu estou vendo, já até conversei com alguns colegas no restaurante também e tudo, a gente tem gente aqui, acho que está nas 4 situações, né? Eu tenho aqui o pessoal que é da paridade e integralidade, que é todo mundo que entrou até 31/12/2003, né? O pessoal do regime antigo aí. Nós, os dinossauros, né, Paulo? Estamos ficando antigão aí já. Então, aí nós temos um grupo pequeno, que eu não sei se é o caso aqui, mas deve ter também, talvez um ou outro aí também, que é aquele pessoal que entrou já a partir de janeiro de 2004, que já tinha acabado com a paridade, mas a integralidade não tinha sido regulamentada, o que só veio acontecer no dia 20 de fevereiro de 2004. Então, a gente tem algumas pessoas no limbo ali, quem entrou em 1º de janeiro de 2004 até 19 de fevereiro de 2004, eles não têm mais a paridade, mas saiu com remuneração integral, porque a Lei 10.887, no caso, a MP 167, que foi convertida na Lei 10.887, não tinha sido publicada, então não tinha como fazer regra de cálculo pela média salarial. Então, quem entrou sai com a última remuneração, mas já não tem mais a paridade remuneratória, não tem mais reajuste de acordo com o pessoal que se aposenta com a paridade. Já temos aí, na sequência, a partir do dia 20 de fevereiro, e no nosso caso, até 13 de outubro de 2013, que é o pessoal que entrou na média salarial. Já entrou no serviço público, continua pagando previdência sobre 11%, mas já não sai mais com paridade, mas com a média calculada com base nas 80% maiores contribuições, e aí com reajuste também não paritário com o servidor em atividade, mas pelo mesmo índice que corrige os benefícios do regime geral de previdência social, no caso o INPC. E agora, a partir do dia 14, né, quem ingressou a partir de 14, nós já temos o pessoal que já está limitado ao teto, porque a FUNPRESP já tinha previsão constitucional, mas a gente só poderia limitar o teto de benefícios e, por consequência, de contribuição para o regime próprio, quando você colocasse de pé a Fundação de Previdência Complementar do Poder Judiciário, o que foi feito a partir do dia 14. Então, quem entrou até o dia 13, ele está limitado, está com média salarial. Quem entrou a partir do dia 14, ele está limitado ao teto do INSS, que hoje é R$ 5.645,80, contribui para a Previdência somente sobre esse valor e só leva a esse benefício. Se ele quiser mais do que isso, tem que aderir ao FUNPRESP, ao plano de benefício administrado pela FUNPRESP-JUDE. Bem, aqui quais são as consequências da migração? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Primeiro, que você está limitado ao teto do regime geral. quem entrou a partir dessa data, já deve ter visto isso no seu contra-cheque. Você recebe o salário normal, mas a sua contribuição previdenciária é só sobre R$ 5.645, que dá algo em torno de R$ 621 de contribuição previdenciária. O provento de aposentadoria e o benefício de pensão também está limitado ao teto, por consequência. Você só está pagando sobre ele, no regime próprio, você só vai ter este benefício. E é concedido um benefício especial para quem exercer a opção até o dia 28, ou seja, quem está na regra de média salarial, naquela regra de integralidade sem paridade, ou na regra de integralidade com paridade, se fizer a migração até o dia 28, ele vai fazer jus também a um benefício especial, que nada mais é do que uma compensação pela contribuição previdenciária em excesso. Porque quem ingressou anteriormente a outubro de 2013, ele sempre pagou sobre tudo, e aí ou era provento integral ou era média salarial. Então, a partir de agora, como você está contribuindo sobre menos, o benefício também ele já é menor, né? E é facultada a adesão ao regime de previdência complementar. Como eu falei, a previdência complementar ela é facultativa. Então, são 2 movimentos que você tem que fazer. Quem está pensando em aderir ao FUNPRESP, sendo enquadrado em qualquer dessas 3 regras anteriores, ele tem que, primeiro, aderir ao novo regime, fazer a migração de regime. Ele sai da regra que ele está lá, regra de direito adquirido, ou regra de transição do artigo 3º da emenda 47, por exemplo, e vai aderir às novas regras que está lá no artigo 40 da Constituição, né, que é 60 anos, com 35 de contribuição para o homem, 55, 30 anos de contribuição para a mulher. E aí ele vai ter o benefício limitado ao teto e vai fazer jus ao BE. E se aderir ao FUNPRESP, mais o benefício é acumulado lá. Bem, como fica a situação daquele que aderiu, que migrou, né, fez a migração e fez a adesão?
ele vai ficar com a contribuição limitada ao teto do regime geral, os 11%, vai aderir ao FUNPRESP e aí ele vai ter uma contribuição que vai variar de 6,5% a 8,5% e até esse limite paritário com o patrocinador, no caso de vocês aqui, Justiça Federal, se vocês aderirem, vocês vão ter uma contribuição paritária até esse limite. Muita gente tem continuado pagando mais 2,5% e aí mantendo os 11% de contribuição, mas aí esse limite extra aí dos 2,5%, ele não tem a contribuição paritária, é só esforço contributivo seu. E tem pessoas ainda que estão elevando essa contribuição até os 12%, que são, na prática, aquele limite que você tem para ter aquela isenção tributária de contribuição previdenciária. A legislação permite que até 12% daquilo que eu pago de contribuição previdenciária eu posso abater na hora do meu ajuste de imposto de renda. Né? Aqui tem uma questão importante daquele que faz a adesão nessa condição, como participante patrocinado, ele tem o FCBE, que é um fundo coletivo, mutualista, que vai fazer jus a alguns benefícios, né? Que eu cito ali: a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte do participante, o aporte extraordinário, que é para compensar a questão da mulher, que se aposenta com menos tempo de contribuição do que o homem, pessoas com deficiência ou que existe atividade de risco ou condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade. O que quer dizer isso, gente? Para manter uma certa paridade com o que acontecia com o servidor que tinha a paridade remuneratória lá atrás, então, independentemente da mulher ou homem aposentarem com idades diferentes, com tempo de contribuição diferente, como saía na paridade, quem cumpriu o requisito para uma aposentadoria integral, saía com remuneração idêntica, mesmo que tendo requisitos diferenciados, em função do gênero. Na FUNPRESP, isso é mitigado e tem um balanceamento feito por esse fundo coletivo. Uma parte da contribuição que é feita por nós, participantes patrocinados, vai para um fundo coletivo que vai custear esses benefícios, esses 4 benefícios que eu listei. Aí o mais importante assim, da gente dizer é esse em relação à mulher. A gente tem muitas hoje colegas mulheres dentro do judiciário, e isso é muito importante saber. O que acontece? Quando você migra, o seu provento, ainda que você ocupe o mesmo cargo que um homem, ele vai ser diferente. Até quando era a regra de paridade ou média salarial, ele saía igual ao provento. Aqui ele sai diferente, porque esforço contributivo, vai depender do quanto que você optou por contribuir, sendo que no outro regime lá não tinha essa opção. Você entrava e contribuía com 11%, seja a regra de integralidade, seja a regra de média salarial. Então o benefício sairia igual. Aqui não. Como você aposenta mais cedo e trabalha 5 anos a menos, o que acontece? O benefício aqui vai ser menor. Na hora que você somar as 3 parcelas, ou 2, quem não tem benefício especial, daria para a mulher um benefício inferior ao do homem, porque ela trabalha 5 anos a menos. Esse fundo coletivo, o FCBE, ele, de certa forma, ele equaliza esse benefício, porque aquilo que faltou para você contribuir ali, pelo seu esforço contributivo, para você chegar no mesmo benefício do homem, isso sai do FCBE e vai para a sua conta individual para equalizar o benefício. Esse é um benefício importante que tem lá. Tem uma outra questão, o seguinte também, gente. Como o regime agora passa a ser decapitalização, pode acontecer infortúnio. Você faz a adesão e, de repente, você não cumpre aquele período laboral que você imaginava cumprir, sai antes do tempo. Como você não carreou os recursos suficientes, seu benefício vai tender a ficar menor do que aquilo que, de fato, você esperava. E aí, o que vai acontecer? Você vai exaurir seus recursos lá na fundação mais rapidamente. E aí, o FCBE, ele vem em socorro, trazendo um benefício que fica 70% do benefício originalmente pago, e aí ele fica com natureza vitalícia. Né? Porque o nosso plano, ele é um plano de contribuição definida, ele não é benefício definido. Então, ele depende do seu esforço contributivo individual. Se ele não tivesse o FCBE, ele seria um CD puro. E o que isso significa? Que exauridos os recursos decorrentes do seu esforço individual e da cota patronal, a fundação não teria qualquer compromisso com você. Então, se de repente na hora de você arbitrar ali esse benefício, porque como é que isso é feito, gente? Assim, grosso modo, para vocês entenderem.
você vai ter lá aquele período, seu histórico contributivo. Quando você vai passar para inatividade, o atuário, com base em tábuas biométricas que a gente adota na fundação, ele vai estimar a idade média, o tempo médio de sobrevida que você vai ter quando passar para a inatividade. Ele converte isso em meses e divide seu saldo de conta por esses meses. Então, ele vai te dar aquela fração ali, mês a mês, né? E aí, assim, matematicamente falando e friamente falando, na expectativa de que ele vai acertar. Mas o que acontece? Ninguém morre na média. A gente briga com isso. Essa média é porque você tem uma média ali de mortalidade. Porque muita gente morre mais cedo, muita gente morre mais tarde. Pouca gente morre na média. E aí, o que acontece? Você tem aqueles que morrem antes, e aí não deixa beneficiário, o dinheiro ficaria, em tese, sobraria, mas você tem aquela outra situação que é o oposto, que é a pessoa exaurir o saldo de conta e ainda estar vivo. E aí, nessa situação, também o benefício ele é reduzido em 30%, se converte num benefício vitalício, custeado por esse fundo. Tá? Então, basicamente é isso, assim, e isso ocorre tanto nesse benefício por sobrevivência para aquele que vive mais, ou para aquele que se invalida e aposenta cedo, ou que vem a óbito ainda em atividade e aí não conseguiu também completar o saldo de conta que era aquele valor projetado. Eu vou voltar nesse assunto um pouco mais à frente também. Aqui eu vou falar também assim bastante rapidamente, mas eu acho que são os dois pontos um pouco mais importantes, o que considerar a favor da migração. Eu juntei alguns pontos aqui, tem muito mais coisas que as pessoas falam, a gente escuta muita coisa e cada um enxerga, isso depende do enfoque, dos interesses que cada um tem e da situação particular de cada um. Eu coloquei aqueles que são os mais citados e aqueles que mais preocupam a todo mundo. Né? Primeiro, incerteza em relação à previdência do servidor, porque parece estranho falar isso, né? Eu tenho um regime de previdência complementar que é regido por uma lei ordinária, e tem, por outro lado, as regras de aposentadoria do servidor público, que é regido pela Constituição Federal. Mas hoje, se a gente fizer uma retrospectiva do que tem acontecido nos últimos 25 anos, o que a gente percebe é que, embora as regras estejam com proteção constitucional, elas estão bastante frágeis. Nós já passamos por inúmeras reformas e estamos em vias de ter mais reforma também. Eu participei de um evento começo de junho, e aí estava um magistrado conversando comigo, falando, rapaz, a gente está vendo uma situação estranha, né? Que a gente está migrando para um regime que é regido por lei ordinária, porque a gente não confia nas regras constitucionais, né? Que em tese eram para ser mais fortes e mais perenes. Mas é exatamente o contrário que está acontecendo hoje. Né? Então, quem está estudando esse movimento percebe isso. A gente já vem, e muita gente talvez não saiba disso, mas a gente já vem desde 93 sofrendo mudança. Em 93 veio a primeira grande alteração no nosso regime, talvez os mais antigos, Paulo vai lembrar disso também, alguns colegas de cabeça branca vão lembrar disso também. Até 93 a gente pagava 6% de contribuição previdenciária. Ou seja, nós não pagávamos para nos aposentar, a gente pagava para custear pensão, para custear os outros benefícios previdenciários. Auxílio natalidade, auxílio creche, auxílio funeral, auxílio reclusão, licenças médicas. A gente custeava isso com a nossa contribuição previdenciária, e ela era de 6%. Em 93, veio a emenda constitucional número 3, que trouxe a primeira grande alteração. Passou a dizer que os servidores também eram corresponsáveis pela manutenção e pela sustentabilidade do regime. Em razão dessa PEC, o que aconteceu? 90 dias depois, elevou-se a contribuição previdenciária de 6% para 11%. A gente saiu da contribuição de 6% para 11%, porque até ali nós não pagávamos pelas nossas aposentadorias. Elas eram inteiramente custeadas pelo Estado. Tá? Depois veio ali, porque a gente tem também uma situação que é um pouco peculiar também. A gente tem as regras, requisitos para poder aposentar previstos na Constituição, mas aqueles benefícios que a gente pode levar na nossa aposentadoria não é a Constituição que rege, é a Lei 8.112. E a partir de 95, a Lei 8.112 passou a ser aí mutilada, foram tirados todos os direitos que a gente tinha lá, que você podia carrear para a sua aposentadoria. Nós perdemos anuênio, perdemos quintos, possibilidade de levar opção na aposentadoria, aquela promoção do artigo 92, quem aposentava, que não estava no último padrão da carreira, ele ia para o mesmo padrão da classe imediatamente superior, quem já estava no final e que não tinha outro benefício para levar, ganhava 20% de acréscimo quando aposentava, tudo isso acabou. Possibilidade de contar a licença-prêmio em dobro. A própria licença-prêmio, primeiro, ela acabou na lei. Depois veio a emenda 20 de 98 e proibiu contagem de tempo ficto. Então, assim, nisso se enquadrou principalmente a licença-prêmio não gozada,
Quem incorporava 6 meses, 1 ano, você contava 1 ano ou 2 anos, né, se você tivesse esse tempo lá e não tivesse usufruído da licença. Você podia se aposentar contando isso em dobro. Quem era ex-militar, por exemplo, trabalhou em zona especial, você tinha um acréscimo de 1/3 do tempo. Tempo de aluno aprendiz contava, tempo rural contava. Então, tudo isso acabou, porque nós tivemos uma sutil mudança na emenda 20 de 98. Nosso tempo deixou de ser tempo de serviço, passou a ser tempo de contribuição, ou seja, é efetivamente trabalhado e contribuído, só esse que conta. Então, tivemos uma mudança ali bastante grande. Veio o requisito de idade, porque até 98 a gente se aposentava com o tempo de serviço. Então, eu somava o tempo de serviço com a idade que tivesse, me aposentava. Eu vi casos lá no STF de homens se aposentando integral com 49, mulher se aposentando proporcional com 39. Saindo com 25 anos, que podia aposentar, porque tinha aposentadoria proporcional. Então, saiu com 39 anos. Mas como pode? Começou a trabalhar com 14? Não, é porque tinha licença-prêmio não gozada e tinha tempo rural. E aí, com isso, a pessoa somou isso tudo, com 39 anos de idade se aposentou. Eu trabalhei com aposentadorias, aposentei uma colega com 42 anos de contribuição, serviço na época, né? Também porque contou licença-prêmio, tempo de professora do Mobral, tempo rural. Então, assim, era muito comum as pessoas se aposentarem muito cedo. A emenda 20 já trouxe requisito de idade e tempo no cargo, começou a combinar requisitos de modo que você só podia sair quando completasse o último requisito. Então, isso já elevou a idade média de saída. A emenda 41, ela já trouxe a contribuição de inativos e pensionistas, trouxe também o fim da paridade e integralidade, foi quando começou a média salarial. Né? E já, logo na sequência, já tinha um permissivo para quando colocasse de pé os fundos de previdência complementar, você podia limitar essa remuneração, não mais à média salarial, mas ao teto do regime geral. Então, assim, a gente já vem num processo de mudança nos últimos 25 anos, e quem não está antenado com isso, não está se apercebendo que o que nós temos hoje de previdência para o servidor público não é aquilo que tínhamos há 25 anos atrás, mudou completamente. Né? Você já não se aposenta com aquelas condições, com aqueles tempos de serviço e com aqueles benefícios que se aposentava naquela época. Então, isso de alguma maneira está mexendo com o ímpeto dessas pessoas no sentido de procurar mais segurança. Quem está vendo que o sistema está ruindo, achando que ele não tem futuro, está migrando. Então, isso é uma coisa que tem sido levada em consideração. Congelamento de quintos, gente, é uma questão importante também. Quem incorporou funções sabe que ela foi transformada em VPNI, que é vantagem pessoal nominalmente identificada. O que isso significa? Que ela só vai sofrer correção quando tiver reajuste geral. E quando foi o nosso último reajuste geral? Janeiro de 2003, tem 15 anos e meio, já indo para 16 anos. Então, quem tem nos quintos uma parcela importante da sua remuneração e aí dos seus proventos no futuro também, já sabe que essa parcela importante já está há 15 anos sem correção, caminhando para 16 e vai ficar o resto da vida, porque até onde a gente sabe, database não volta mais. E ao não voltar, isso não corrige. Todos os planos de carreira que tivemos de 2003 para cá não significou crescimento de nenhum centavo em relação aos quintos. Então, embora para algumas pessoas isso seja uma parcela importante, ela vem perdendo valor ao longo do tempo. Então, quando você migra, o que acontece? Isso entra na base de cálculo para poder calcular o seu BE, e ele é base de cálculo contributiva para a FUNPRESP. E lá, esse dinheiro vai ser capitalizado. Então, você acaba recuperando um pouco o valor disso quando você faz a migração. Tem uma questão importante também que, como foi revogado o artigo 93 da Lei 8.112, não é mais possível carrear para a aposentadoria o exercício de função ou cargo comissionado. Isso significa que mesmo você saindo na paridade, quem está enquadrado em regra de paridade, se não preenche esse requisito, porque esse benefício foi revogado em janeiro de 95. Então, mas quem completou o requisito ainda pode levar. Mas qual é o requisito? No mínimo 5 anos ininterruptos de exercício de cargo em comissão. Como ela foi revogada em 95, só leva hoje esse benefício quem completou o requisito entre janeiro de 90 e janeiro de 95. A gente já tem aqui um monte de gente que nasceu depois dessa data que dirá assim, com possibilidade de levar essa vantagem. Então, significa para a maioria perda dessa parcela, mesmo saindo na regra de paridade. Então, quando você faz a adesão, você pode optar por contribuir sobre FC e CJ, isso vai para a sua base contributiva e vai engrossar a sua conta individual, de modo que seu benefício tende a ser maior lá na frente. Tem um benefício fiscal aqui que tem a ver com o regime de tributação hoje que a gente tem, que diz o seguinte:
aquilo que você contribuiu, já até falei disso, né? Até o limite de 12%, esse recurso você pode abater no seu imposto de renda. Então, na verdade, não é um benefício fiscal direto, ele é um diferimento no tempo. Enquanto eu estou acumulando recursos, eu não pago. Fica um incentivo para que eu acumule. Lá na frente, quando isso vira benefício e eu começo a receber, eu vou pagar o imposto de renda. Então, na prática, não é um benefício fiscal assim direto de você ter redução de imposto. Ele é diferimento no tempo. Eu não pago na entrada, pago na saída. Quando o dinheiro voltar para o meu bolso, eu vou pagar. Garantia de reajuste nos proventos. Por quê? Quando você migra, você está limitado ao teto. Teto do INSS sobre todo janeiro pelo INPC. Quem tem direito ao BE, a lei que criou a 12.618 fala que ele tem o mesmo índice de correção do INSS, ou seja, INPC. E aquilo que você carrega para o FUNPRESP-JUDE, esse dinheiro vai ser capitalizado. Então, você vai estar rentabilizando ele ali. Na prática, você passa a ter correção nas 3 parcelas que vão compor seu provento. E tem a questão da PEC 287, gente, que também ele está elevando alguns requisitos para a aposentadoria, idade principalmente, está tirando alguns direitos, e tem uma questão ali que é a pensão. A pensão passa a ser optativa quando você, sendo casado ou tendo união estável, o cônjuge sobrevivente, o viúvo, também ganhar mais de 2 salários mínimos. Você vai ter que fazer opção pela pensão. A adesão ao plano de benefícios da FUNPRESP-JUDE, principalmente para quem é mais novo, que aí vai acumular muito recurso lá, você vai imunizar essa parcela dessa opção. Então, se você é casado com alguém que também trabalha e ganha mais de 2 salários mínimos, se vingar essa proposta que está na emenda, o que vai acontecer? Falecendo um dos dois, um dos integrantes do casal, o sobrevivente vai ter que optar entre o seu benefício, a sua remuneração ou provento de aposentadoria e a pensão daquele que faleceu. Quando você tem uma parcela atrelada no FUNPRESP, se quem faleceu foi esse cônjuge que estava vinculado ao FUNPRESP-JUDE, tudo que ele acumulou lá tem natureza privada, isso sai fora dessa opção. Então, por exemplo, eu migrei e sou casado com servidora pública, que já aposentou por acaso agora em fevereiro na paridade. Suponha que isso também, assim, estatisticamente, é o que mais ocorre. Mulher vive mais do que os homens. Homens morrem primeiro. Então, acontecendo meu óbito, por exemplo, a minha esposa vai fazer a opção, eu tenho o BE, que eu sou antigo, tenho lá o BE, ela vai comparar o provento dela com o teto do INSS e meu BE. O que for maior, ela vai receber. E vai receber o FUNPRESP em qualquer situação. Ou seja, se o meu for maior, ela recebe teto do INSS, BE e FUNPRESP. Se o dela for melhor, ela fica com o dela e recebe o FUNPRESP. Ou seja, eu estou imunizando uma parte dos proventos que passa a ter natureza privada e não entra nessa conta dessa opção. Tá? Basicamente são esses. Como o tempo está curto, eu vou falar de mais 2 coisas só. Só a questão da migração, aquilo que a gente considera que pode ser prejudicial ou que as pessoas podem levar em consideração para não migrar, e mais uma questão sobre benefício fiscal e BE. Bem, aqui, o que a gente tem contra a migração? Assim, mais objetivamente falando, incerteza quanto à previdência complementar. Eu até coloquei ali aquela interrogação por conta daquilo que eu falei antes. Embora seja uma lei ordinária, o que a gente percebe é que todo o esforço que está havendo agora, já que o entendimento é de que a previdência complementar é que vai sanear as contas públicas na questão previdenciária do servidor, dificilmente vai haver qualquer mudança legislativa no curto e médio prazo, no sentido de desestimular as adesões para a previdência complementar. Embora ela seja regida por lei ordinária, a gente não acredita que no curto prazo vai haver qualquer medida que vá desincentivar isso. O que a gente tem dentro do sistema de previdência complementar é a busca de mais incentivos. Por exemplo, zerar o imposto de renda, né, daquilo que você contribui lá, porque eu vou falar um pouco mais disso aqui, sobre o regime de tributação. Para quem adere ao FUNPRESP, você pode optar que aquele benefício, aquele seu lá, como é que você vai tributá-lo quando aquilo virar benefício. Você tem a tabela progressiva, que é essa que todo mundo conhece, que vai do 7,5%, que vai de isenção até os 27,5%, e tem a tabela regressiva, que começa com 35% e vai até 10%, a depender do tempo que você deixa os recursos na Previdência Complementar. Tem uma ideia aí dessas entidades de propor ao governo que você alonga esse prazo de permanência, mas zero imposto. Se você ficar, assim, atingir aquele prazo máximo que está na proposta, você zerar esse imposto. Então, esse de fato seria um benefício fiscal interessante, né? Mas
Então, vocês veem assim, o que a gente tem de busca hoje? É de tentar melhorar a previdência complementar. A gente quer estender o prazo, tem discussões aí sobre você também estender para que a família possa participar dos planos e tudo. Então, é tudo ideia de fomento do sistema. Então, a ideia agora, a gente seria ir na contramão daquilo que é tido como a solução de médio e longo prazo para sanear as contas públicas no quesito previdência. Bem, perda de paridade e de integralidade, né? Eu falei no outro lá, essa questão de você passar a ter reajuste, porque, na verdade, isso aqui hoje para a gente virou assim, um ícone, né? Assim, quem é mais antigo faz, poxa, eu vou perder paridade e integralidade. O que significa isso hoje, gente, se você não tem database? Como é que você vai pensar em reajuste hoje com PEC de teto dos gastos? Mas, assim, para muita gente, isso tem um peso muito grande. Então, as pessoas, assim, quem acha que abrir mão disso é um peso muito grande, então não deve migrar. Não deve migrar. Se acha que isso tem algum futuro ainda, então não deve migrar. Dúvidas quanto ao benefício especial. A gente tem algumas, uma delas já foi inclusive saneada pelo STF e pela PGR com uma resolução conjunta que saiu agora nesse mês passado, que era dizendo relativamente ao tempo de Estado, município e DF, porque quando você vai calcular o seu benefício especial, é aquilo que você contribuiu acima do teto do INSS, e você faz uma média atualizada disso, abate o teto do INSS que você já vai ter pelo regime próprio, e daquilo que ultrapassa, você faz uma proporção em cima do tempo já cumprido, sobre aquele necessário para você se aposentar. É lá o famoso TC da formulazinha, está lá na Lei 12.618, no artigo 3º. Então, o que ele diz? Você vem no caput do artigo, ele fala o tempo de União, Estado, DF, município. Você vai para a fórmula, ela fala tempo de União. Você vai lá no artigo 22, que fala daquele que está entrando depois que a lei entrou em vigor, ele diz o seguinte, quanto ao tempo de União, Estado, DF, município. Então, a gente não consegue entender. Se eu estou falando o antigo, o tempo dele só conta de União, o novato que entrou depois, mas se ele tem o tempo de Estado, isso entra no BE e do outro não entra, foi erro. Só que a gente não podia resolver isso lá, nós ali, por interpretação nossa. Mas nós levamos essa questão ao STF, eles acolheram e já resolveu. Então, conta todo o tempo. Até porque o Executivo também, assim, por já reconhecer que foi um erro disso na hora de fazer a redação da lei, ele já estava interpretando assim também. Então, isso já foi resolvido de alguma maneira. Tem algumas questões em relação ao BE, que é a questão de tributação de imposto de renda e de previdência, né? Eu tenho meu entendimento sobre isso e vou explicar um pouquinho para vocês daqui a pouco, mas assim, eu acho que, por exemplo, já falando diretamente, imposto de renda para mim paga, previdência não paga, né? Eu vou explicar isso mais à frente. Bem, óbito ou invalidez precoce, compartilhamento de risco, seguro. O que isso quer dizer? É aquilo que eu falei para vocês, gente, como a partir de agora, quem migra e faz a adesão, uma parte do seu benefício vai depender do seu esforço contributivo. E se acontecer qualquer intercorrência nesse percurso? Você está estimando que vai trabalhar mais 30 anos, 5 anos depois você sofre um acidente ou tem alguma doença que te incapacita para o trabalho. Você vai se aposentar, você vai parar de contribuir, seu saldo de conta vai ser 1/5, 1/10 daquilo que você estava estimando ter. O que vai acontecer? Na hora que você somar as parcelas do seu provento, ele vai ficar menor do que aquele que era o estimado. Então, para poder mitigar isso, qual é a solução? É contratar seguro. E aí um seguro coletivo que vai, assim, ele é facultativo, mas ele vai prover seu saldo de conta se ocorrer qualquer evento de invalidez ou morte nesse percurso que você estava projetando. Ah, vou trabalhar mais 15 anos, 20 anos. E aí aconteceu qualquer infortúnio no curso desse prazo. Aquilo que faltou para você chegar naquele valor que era o seu valor expectado, a seguradora vem e aporta. Ele não paga para você o seguro, é diferente. Ele paga lá na fundação e vai esse dinheiro para o seu saldo de conta, de modo que você, ao começar a entrar em gozo de benefício, vai ser aquele benefício projetado. Então, isso aí a FUNPRESP não tinha feito, a FUNPRESP-ESE já fez, e nós tínhamos algumas dúvidas em relação a isso, a diretoria anterior não queria correr alguns riscos, mas a legislação foi mudada em relação a isso, ficou muito mais claro. Nós já estamos finalizando os estudos e vamos oferecer o produto até o final do ano, a gente já vai estar oferecendo seguro. O que é o problema? Quem está abrindo mão de média ou de paridade, como eu fiz, e fiz consciente, eu estou sabendo que eu estou correndo risco. Até a fundação poder oferecer o produto seguro, ou eu contrato um seguro fora, ou eu espero e aguardo e corro risco. Eu optei por correr o risco, até porque o teto com o meu BE deu 80% do que eu levaria. Então, eu estou arriscando só 20%. Eu resolvi esperar, quando eu tiver o produto, eu vou contratar.
Tem colegas que aderiram, sabendo disso, que a gente explica isso para todo mundo, aderiram dizendo o seguinte, olha, eu estou satisfeito com aquilo que eu estou levando, isso aqui seria um extra, então não vou contratar seguro nem quando tiver o produto. Então tem gente que, assim, e tem uns que estão dizendo, olha, sem o seguro, por não ter seguro, eu não vou migrar. Então, assim, isso é uma questão importante, né? A depender daquilo que você tem, daquilo que você está colocando em risco, por não ter o produto, isso pode ser um mitigador dessa vontade de você aderir ou não. E tem uma questão importante também, gente. Quem está pensando em fazer migração e adesão, levar em consideração o seguinte, se você já é mais antigo e tem muito tempo de serviço, e esse tempo, uma boa parte dele é de iniciativa privada, pode não valer a pena migrar, por uma simples razão. Para efeito de benefício especial, só entra o tempo de serviço público, porque na iniciativa privada, por mais que você tenha ganho lá, a sua contribuição previdenciária já era limitada ao teto. Então, não tem que falar em devolução de nada. Você só pagou lá limitado ao teto. Então, esse tempo não entra. Quem tem muito tempo de iniciativa privada, o que acontece? O que há como consequência disso? Primeiro, o tempo de serviço público dele já é menor. Outra, se ele tem muito tempo lá, vai ter que fazer mais um tempo aqui, o tempo para frente dele vai ser pouco para poder compensar essa perda que ele vai ter lá atrás. Então, assim, quem está numa condição dessa, não deve valer a pena migrar, porque você tem que trabalhar muito e talvez não vai alcançar o benefício que você esperava. Bem, eu já estou quase acabando, Paulo. Vamos ver aqui. Aqui, essas questões de dúvidas, eu acho que eu vou falar disso, gente, quando for nas perguntas, mas tem uma questão importante aqui que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, é aqui, ó. Quando você faz a adesão, o que ocorre? Você pode optar pelo regime de tributação que vai fazer incidir sobre os seus benefícios na Funpresp-Jude. Porque quem está hoje trabalhando como nós estamos aqui, não tem nenhuma opção. Para nós, vale a tabela progressiva. Só que a Previdência Complementar, ela tem, para poder incentivar a adesão e permanência no sistema, uma tabela regressiva, que só é aplicado à Previdência Complementar. E ela tem uma lógica diferente. A tabela progressiva, a lógica dela é quanto mais eu ganho, mais eu pago. A tabela regressiva é outra lógica. Quanto mais tempo eu permaneço filiado ao sistema, menos eu pago. Agora, ela tem um probleminha. Porque a tabela progressiva, embora você não tenha opção, quer dizer, quem está trabalhando, assim, entrou no emprego remunerado, se você ganha acima das faixas de tributação, você vai pagar imposto de renda e ponto, não tem o que discutir, a tabela é essa. Assim como era a Previdência nossa, não tinha discussão. Agora, o que ocorre? Lá nessa tabela progressiva, se você, por acaso, estando aposentado ali, contrai uma doença especificada em lei, por exemplo, você fica isento de imposto de renda. Na tabela regressiva, embora ela dê uma baita vantagem, porque você vai pagar um imposto de 10% e basta ficar 10 anos vinculado à Previdência Complementar, você vai pagar só os 10%. Por outro lado, isso aí é igual tributação do 13º, é exclusiva e definitiva. Significa que você vai pagar isso para sempre. Assim, mesmo sabendo disso, gente, aqui só para vocês terem uma ideia do dado, a gente tem mais de 10 mil participantes. Praticamente 9 mil optaram pela tabela regressiva. Porque, assim, é a intercorrência, todo mundo conhece alguém que tem alguma doença especificada em lei e que se aposentou e que tem esse benefício fiscal. Mas, embora todo mundo conheça alguém, estatisticamente esse número é irrelevante. A maioria das pessoas são saudáveis e permanece assim por longuíssimos tempos. Mas, assim, é importante saber que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Infortúnio pode acontecer com qualquer um. Mas, se você optou pela tabela regressiva, o que vai acontecer? Você tendo migrado, pega a minha situação. Eu migrei, eu vou ter teto INSS, BE, pago pelo STF. E vou ter o benefício da Funpresp, pago lá pela Funpresp-Jude. Estou na tabela regressiva. Contraí uma doença especificada em lei, uma cardiopatia. Beleza, isso me dá isenção de imposto de renda, lá no regime próprio. Lá não vou pagar nada, aqui eu vou continuar pagando os 10. Então, essa é a pequena diferença que tem aqui. Nós estamos fazendo um movimento junto ao governo no sentido de mudar essa opção, porque o que ocorre? Qual é o grande problema aqui? Isso aqui você tem até o último dia do mês seguinte ao da sua adesão para você manifestar a sua opção. E se você não faz, o governo te enquadra, aliás, nós somos obrigados a enquadrar você, por lei, na tabela progressiva. E isso também é irretratável e irrevogável. Ainda que você mude de emprego, por exemplo, saí aqui da Justiça Federal, saí da Funpresp-Jude e passei num concurso para a AGU. Vou lá para a Funpresp-ESE. Tu vai levar o mesmo regime de tributação. Então, dizer assim, porque eu mudei de cargo, eu posso mudar. Não, isso aqui é para o resto da vida. Então, esse é um grande impeditivo, assim. E a gente não vê lógica nisso. Por quê? Eu estou falando
do regime de tributação que vai incidir sobre o meu benefício da FUNPRESP, ou seja, de um dinheiro que eu vou receber daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos. Por que eu tenho que decidir isso agora? Eu já levei isso lá no sistema, está sendo discutido para a gente inverter essa lógica, para essa opção ser feita até o primeiro dia do mês anterior à sua entrada em gozo de benefício. Porque lá na frente que você vai saber se você está doente, se você tem filho inválido, com que idade você vai estar, porque lembra, todas aquelas isenções que você tem na tabela progressiva, nessa tabela regressiva você não tem nada. Por exemplo, filho inválido, você não pode abater mais. Você próprio doente, não abate. A parcela isenta, ali de 65 anos, também não abate. Então, a gente queria, assim, eu estava defendendo isso, que levasse essa opção, não fosse até o segundo mês após a adesão, mas até o mês anterior ao seu desligamento do órgão. Aí sim que você optaria. Mas o sistema está com uma proposta assim, levou a minha proposta, mas está com uma proposta mais radical. Aumentar um pouquinho o tempo de permanência, mas zerar o imposto. Se você cumprir o objetivo, zerar o imposto. Se zerar o imposto, acabou o problema. Né? Assim, resolve de uma maneira até melhor. Né? Aqui eu vou falar só do BE, aquilo que eu já expliquei para vocês, aqui. O tempo de contribuição estadual, distrital, municipal está resolvido. O Supremo resolveu, o Executivo também tem um parecer que eles acataram, que a FUNPRESP Jude ESE fez, eles acataram, isso está pacificado lá. A questão de imposto de renda sobre benefício especial. Gente, eu entendo que incide, porque essa parcela tem natureza remuneratória, embora ela seja compensatória, eu estou devolvendo o que você contribuiu em excesso acima do teto do INSS. E como é que você calcula o imposto de renda sobre o seu salário? Você pega o seu salário bruto menos a contribuição previdenciária. Então, ele sai da base tributável. Se eu agora vou te devolver aquilo que eu cobrei em excesso, ele volta a ser remuneratório, eu tenho que pagar. Para mim, é simples assim. Eu teria que pagar, acho que não tem muita discussão. Tem uma linha aí na magistratura que está defendendo o seguinte, que isso seria indenizatório. E ao ser indenizatório não pagaria nem previdência, nem contribuição, nem contribuição para imposto de renda. Só que isso, gente, não indeniza nada. Eu estou compensando aquilo, assim, eu estou te devolvendo aquilo que você pagou a maior. Eu não estou indenizando você, não é o Estado reconhecendo que te causou um prejuízo e está te indenizando por aquilo, não é isso. Eu paguei a maior, optei por outro regime previdenciário, que eu vou ganhar menos, então tem que devolver o que eu paguei em excesso, é simples assim. A questão da contribuição previdenciária. Aqui, assim, embora a resposta seja fácil, a solução é um pouco difícil, porque, primeiro é o seguinte, não tem nem lógica você falar de tributar o BE. Por quê? O que é o BE? Ele é a devolução de contribuição previdenciária. Faz sentido eu cobrar contribuição previdenciária de devolução de contribuição previdenciária? Nem lógica isso tem. A questão é o seguinte, a lei que regula isso é a Lei 10.887, ela é de 2004. Ela não fala de BE e nem podia falar, porque BE surgiu com a Lei 12.618, que é de 2012. 8 anos depois. Então, assim, isso vai ter que ter, assim, alguma provocação. Se o governo, por si só, não tomar esse caminho, quando o primeiro se aposentar, que for cobrado, ele pode se insurgir contra isso, que eu tenho certeza que ele vai ganhar. Mas eu acho que talvez o governo pode se antecipar em relação a isso, ou o próprio judiciário tomar uma decisão em relação a isso e pacificar a questão. Eu acho que aqui cabe imposto de renda, mas não cabe contribuição previdenciária. Por quê? Se você ler a lei com bastante atenção, o que ela fala? Você, quem imigrou, você vai receber o BE junto com a sua aposentadoria, que é o teto do INSS. Se você falecer, o provento de benefício de pensão vai ser pago junto com o BE. O BE fala que ele vai ser pago junto com a gratificação natalina, ou seja, ele está sempre dizendo que ele não é a mesma coisa, porque você não precisava dizer. Né? Ele fala, você vai receber a sua aposentadoria mais o BE. Você vai, se falecer, a pensão vai ser o benefício do INSS mais o BE. A minha gratificação natalina, meu benefício de aposentadoria e mais o BE. Significa que ele não é benefício de aposentadoria, não é benefício de pensão. Então, ele não está enquadrado aí. Qual é a vantagem disso? Vocês lembram que a emenda 41 de 2003, ela introduziu a cobrança do inativo e do pensionista. E como é que isso é calculado? Você fica isento. Quando a gente está em atividade, eu pago sobre tudo. Quando eu me aposento, eu fico isento até o teto do INSS e pago 11% sobre o que excede.
Se isso aqui não é mais benefício previdenciário, eu não vou pagar nada sobre isso. Então, quem adere, embora você fique com um salário às vezes até melhor, mas o que é o nosso entendimento, aquilo que é benefício especial não sofre incidência de contribuição previdenciária. Você está imune a isso. E vai ficar imune também, a gente entende, vai ficar imune também a qualquer elevação de contribuição previdenciária que venha ocorrer no futuro. Bem, basicamente era isso, eu até extrapolei um pouquinho o meu tempo, mas eu acho que era esse o recado. Tem algumas coisas ali que vocês vão ver nos slides aí depois, mas muitas delas já são objeto de muitas perguntas que se tem mesmo, e a gente vai falar sobre isso e eu vou abordar na hora que a gente for tratar disso. Obrigado pela paciência e atenção de vocês.